Olá, a paz de Cristo seja contigo e com toda a tua família, que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo estejam contigo e com a tua família. Ontem nós falamos da forma milagrosa, extraordinária, como Deus salvou, como Deus livrou Moisés da morte do decreto de Faraó. Pastor, por que Deus providenciou a libertação, o salvamento de Moisés? Por que as coisas aconteceram desta forma? Ora, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E assim como Deus tinha um plano para a vida de Moisés, Deus também tem um plano para a sua vida. Deus também tem um projeto para a sua vida. Agora Moisés, com 80 anos, lá no deserto, passou 40 anos no Egito aprendendo como ser um oficial, como ser um soldado, como ser um guerreiro. Aprendeu toda a cultura egípcia, aprendeu tudo sobre o Egito, tudo necessário para assumir o governo do Egito, mas agora Moisés passa 40 anos se esquecendo, se livrando de tudo isso. Moisés passou 40 anos no Egito pensando que era alguém, pensando que ia assumir uma grande posição. Mas Deus tinha outros planos para ele. E agora Moisés passa mais 40 anos no deserto achando que era ninguém, achando que estava esquecido, achando que a sua vida terminaria ali, que não haveria mais nada para acontecer. De repente, Moisés está pastoreando as ovelhas e Moisés olha ao longe e vê um pequeno arbusto, uma pequena árvore pegando fogo. Ora, esse tipo de fenômeno acontecia comumente no deserto, naquela região, porque era muito seco. E por ser muito seco, de fato, pegava fogo em algum tipo de vegetação, vez por outra. Mas agora Moisés olha aquela árvore, aquele arbusto pegando fogo, ele percebe que aquele fogo era um fogo diferente. Eu preciso gastar alguns minutos para te falar sobre aquele fogo. Eu preciso gastar um pouquinho de tempo para te falar da importância, do significado, não só daquele fogo, mas deste momento com Moisés. Moisés vê a sarça pegando fogo, mas ele percebe que a sarça não se consome. Era um fogo, uma chama diferente. Moisés, então, atraído pela curiosidade, por aquele fenômeno que ele nunca havia visto, Moisés, quando chega mais próximo da sarça, ele ouve uma voz. E a voz dizia assim: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus disse isso a Moisés para que ele entendesse a solenidade daquele momento, porque Deus estava ali. Deus estava falando com Moisés através daquele fogo, daquela chama, no meio do deserto, naquela sarça ardente. Moisés então tira a sandália, se aproxima mais da sarça e Deus então começa a dialogar. Deus começa a conversar com Moisés através do fogo. Aquele fogo era a presença do próprio Deus falando com Moisés. Deus estava ali chamando Moisés, intimando, convocando Moisés para que Moisés voltasse para o Egito, mas desta vez para libertar o povo das mãos, das garras de Faraó. O tempo era findo. Deus queria que Moisés liderasse a retirada, a libertação do povo que estava escravo no Egito. Só para você entender,
Aquele povo, o povo, a descendência de Israel, de Jacó, já estava ali há mais de 400 anos. 400 anos desde a chegada de Jacó, no Egito, até o momento em que Deus manda Moisés para libertar o povo. São mais de 400 anos. Outro detalhe interessantíssimo. Nós lemos em alguns estudos anteriores que Jacó saiu da sua terra para o Egito com um pouco mais de 70 pessoas. 400 anos depois, a Bíblia disse que este povo, só de homens maiores de 20 anos, homens que eram guerreiros, que poderiam lutar, homens que não eram idosos, que não eram adolescentes, que não eram crianças, enfim, só homens de 20 anos até a idade mais ou menos aí, talvez de 60 anos, não sei exatamente. Mas fato é que só de homens 600, fora idosos, crianças e mulheres. Eram mais ou quase 2 milhões de pessoas. De 70, 400 anos depois, 2 milhões. Para você entender, para você perceber como aquele povo cresceu, como aquele povo se multiplicou no Egito. Mas agora aquele povo era escravo no Egito. Deus então chama Moisés e Moisés nega. Moisés diz: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não consigo nem falar direito. Eu era muito bom no Egito com as palavras, com a oratória, com a homilética, mas agora, Senhor, eu não tenho mais talento, eu não tenho mais esse dom, agora eu sou ninguém. E Deus insiste com Moisés a tal ponto que Moisés irrita Deus. E então Deus sugere que, ao invés de Moisés falar, Arão, o seu irmão, falasse em seu lugar. Mas o que eu quero mesmo ressaltar nesse estudo de hoje é uma pergunta que Moisés faz para Deus e a resposta que Deus dá a ele. E este texto que nós vamos ler aqui agora, nós vamos ler um pouco mais para frente de novo, em outro contexto, em um outro momento, e você vai entender o significado, a importância mais ainda deste texto. Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3, e nós vamos ler aí o versículo 13 em diante. Diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés está dizendo que vai chegar no Egito, que os filhos de Israel, os filhos de Deus, vão perguntar para ele qual o nome do Deus que enviou a ele. Ele estava chegando, estava indo lá no nome de quem? E Moisés pergunta o nome de Deus e Deus responde. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Deus diz a Moisés que o nome dele é Eu Sou. Agora um detalhe, se você não está com a Bíblia na mão aí, se você não está com a sua Bíblia na mão, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ver aí que o nome Eu Sou o que sou e Eu Sou estão em letras garrafais, ou seja, estão em letras maiúsculas, ok? Porque tem um significado? Claro que tem, claro que tem. No próximo estudo, falaremos um pouco mais sobre o Eu Sou e sobre a missão de Moisés de libertar 2 milhões de pessoas escravas lá no Egito. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a cada dia mais aceitar o chamado do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.